E aí, meninos e meninas, voltamos com o nosso segundo bloco aqui, falando sobre a análise geral do processo de conhecimento, beleza? Ok? Porque a gente está falando sobre o procedimento comum. A gente tinha parado aqui nesse ponto, fez o caminho mais curto do nosso fluxograma, onde a gente parou aqui na apelação, ok? Beleza? E agora o que é que acontece? A gente vai agora desenvolver o restante do processo, perfeito? Vamos lá. Feito, houve a contestação, próximo ponto, o magistrado pode simplesmente determinar que a parte contrária apresente a sua réplica. O que é a réplica? A réplica é a oportunidade que o autor vai ter para poder falar sobre todas as matérias preliminares, prejudiciais ao mérito, que foram arguidas na contestação pelo réu. Então haverá a réplica, ok? Havendo a réplica, ele vai se pronunciar sobre tudo aquilo que foi arguido, como também ele vai fazer a sua contestação em réplica aos termos da reconvenção, da possível reconvenção que tivesse sido arguida pelo réu, ok? Acontecendo isso aqui, houve a apresentação de réplica, vai haver uma fase chamada de saneamento do processo. Saneamento, Rosenberg, o que é que significa isso? Simples. Pense direitinho. Quando você chega naquelas ruas que infelizmente ainda existem por causa do descaso do poder público, que as casas estão lá muito humildes e o esgoto correndo a céu aberto, está tudo bagunçado, tudo misturado, é lixo, é inseto, é barata, é tudo, está tudo numa desordem absoluta. Quando o poder público resolve atuar ali, e ele passa as tubulações de esgoto, água encanada, rede elétrica, não sei o que, tudo bonitinho, calça, asfalto, ele fez o que? O seu saneamento. Ele fez o saneamento, ele tirou toda aquela desordem, ordenou tudo, organizou tudo, deixou tudo muito bonito, pronto, para que haja a vida plenamente naquele ambiente. Então, sanear significa limpar, corrigir as falhas, os defeitos, os problemas, as situações equivocadas, certo? Então isso significa sanear. Sanear é você limpar, você deixar tudo bonitinho, tudo bem redondo, para que o processo possa fluir. E aí, o que diz? O juiz deverá resolver as questões pendentes, determinar os fatos em que recairão as provas e distribuir o ônus probatório, porque o ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega. Serão também designadas a realização de perícia, produção de provas, audiência de instrução e julgamento do feito, se necessário. Isso é sanear o processo, fixar os pontos controvertidos. Espera aí, você está dizendo que o acidente aconteceu, certo? E que houve esse dano, aquele dano material, e mais esse dano moral e não sei o que, papapá. E aí a parte contrária, na audiência de saneamento, chega e simplesmente diz: excelência, o acidente aconteceu, é fato. Pronto, não se discute mais isso. Um ponto incontrovertido. E quanto a esse dano material, a parte ré vai lá e diz: não posso negar, excelência, aconteceu. Mas e esses outros todos? Não, isso aí não aconteceu não. Então, quanto àquele dano material que a parte alegou e o dano moral que a parte também negou, quanto àquelas duas anuências, o acidente e aquele dano material que foi anuído, não se discute, são pontos incontrovertidos. A controvérsia agora está sobre todos aqueles outros pontos que serão tratados no processo. Quando? Na fase probatória, durante a instrução probatória do feito. Ok? Belezinha? Então, o saneamento é justamente isso. O saneamento é justamente isso. É você limpar o processo, é você organizar o processo para que haja o julgamento dele. Ok? Beleza? Vamos continuar? Feito o saneamento, a gente vai para onde agora? Audiência de instrução e julgamento, papai. É aí onde vai acontecer artigos 358 a 368. 10 artiguinhos só. O que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento? Vamos lá. Ouvida de autor e réu, perito, produção de todas as provas, a oitiva das testemunhas, tudo que tiver que acontecer, é a chance de você provar. Por isso que a audiência é de instrução, para instruir o processo que será julgado. Pode ser um julgamento proferido lá mesmo, senão o magistrado vai ter aí 30 dias para poder fazer esse julgamento, proferir o julgamento. Mas, veja só, cada parte pode arrolar até 10 testemunhas. Só que para cada fato que ela quiser provar, até 10 testemunhas, para cada fato que ela quiser provar, só podem ser no máximo 3 testemunhas. Perfeito?
E o magistrado ainda pode fazer uma limitação. Peraí, eu não preciso de 3 testemunhas para poder provar esse fato. Uma só já me basta, está tudo ok. Segundo ponto, o magistrado deve iniciar a audiência concedendo às partes o quê? A possibilidade de uma conciliação. Mas por que de uma conciliação, Rosenberg? A audiência não é de instrução e julgamento? Claro! Qual é o grande objetivo do processo? A todo tempo haver a autocomposição. Esse é o caminho, meninos. É que tudo se resolva sem precisar da caneta do magistrado para se decidir. Então, a primeira pergunta, a primeira coisa que o juiz faz é bom dia, boa tarde. Boa noite, não. Bom dia, boa tarde. Ainda não, né? Depois, há possibilidade de acordo? Essa é a grande pergunta. Então, já inicia a audiência concedendo às partes essa possibilidade. Por quê? A qualquer fase do processo pode haver autocomposição. A qualquer fase, em qualquer fase do processo pode haver autocomposição. Mas se não houver acordo, as provas orais serão produzidas. Serão produzidas de que forma? Primeiro vão ser ouvidos os peritos, se for o caso de ter havido perícia. Peritos e assistentes técnicos. É a ouvida deles. Essa é a ordem prevista no código, no nosso código. O que não impede que haja uma ordem diferente, que haja inversão do ônus probatório a depender da matéria, a depender da situação. Então, primeiro ponto, ouvida dos peritos e assistentes técnicos. Ok? Feita a ouvida deles, vai haver o quê? A ouvida, porque nesse momento eles vão esclarecer todos os pontos da perícia que foi realizada, vão responder a quesitos que não tenham sido respondidos, a questionamentos e vão sanar todas e quaisquer dúvidas acerca da perícia, se for o caso de ter havido perícia. Segundo ponto, ouvida do autor. Posteriormente, ouvida do réu. Depois, todas as testemunhas do autor. Depois, todas as testemunhas do réu. Parece pouco? A depender da matéria e da quantidade de prova, pode levar muito tempo. Feito isso, meninos e meninas, e olha, a audiência ainda pode até ser encerrada num dia para continuar em uma outra sessão, porque não deu tempo de encerrar, a ata fica indisponível para que ninguém tenha nenhum acesso privilegiado, fica tudo dessa forma. Então, o que acontece é o seguinte, uma vez que foi feito isso, acabou a instrução probatória, vai ser concedido às partes um tempo, aos seus advogados, claro, um tempo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, para que possam proferir, falar sobre as suas alegações finais, fazer as suas alegações finais. E o que é que vai se dizer nessas alegações finais? Você vai tratar de tudo que foi dito aqui, na audiência de instrução e julgamento. Depoimentos de peritos, sobre a ouvida dos peritos, das partes, sobre a oitiva das testemunhas, sobre tudo. É o seu momento de fechar o processo e dizer, toma, doutor, agora é o senhor que decide. Porque está aqui, essas provas foram assim, 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 me foram favoráveis, aquela defesa não ajudou em nada a ninguém, o réu disse isso, mas não é, a verdade é essa, que já foi confirmado mais na frente, não sei o quê. É o seu momento de fazer a sua última fala, tanto pelo autor como pelo réu. Mas, se o processo for versar sobre uma matéria muito controvertida, muito complexa, o magistrado pode ainda conceder um prazo de 15 dias, que vão ser da seguinte forma: primeiro fala o autor, depois o réu, depois o Ministério Público. Certo? Sim e não. Por que não, Rosenberg? Porque nós temos hoje uma coisa chamada PJE, Processo Judicial Eletrônico. E o processo judicial eletrônico ele pode ser acessado até na Lua, só basta você ter um notebook e uma rede de internet e estar com o seu token. Pronto, acabou-se. Então, todas as partes podem acessar o processo ao mesmo tempo. Então, em se tratando de processo judicial eletrônico, não há respeito nenhum a essa ordem. O prazo é de 15 dias e comum a todos. Ok? Fechado? Beleza? Feita a audiência de instrução e julgamento, e agora o magistrado vai ter até 30 dias úteis, por se tratar de um prazo processual, para proferir, prolatar a sua sentença, se ele não a fizer em audiência. Porque se ele fizer em audiência, beleza. Por isso que a audiência se chama de instrução e julgamento, para que ele possa julgar já naquela audiência. Mas se ele não fizer, ele tem aqui, 30 dias úteis, por se tratar de prazo processual e não material, ok? Proferida a sentença, de acordo com o 326 terceiro do CPC, proferida a sentença, você já se depara com a possibilidade da oposição
de uma peça processual que sofre de crise de existência, que se chama embargos de declaração. Está descrito no rol dos recursos, mas alguns doutrinadores entendem que não se trata de um recurso. Por que, Rosenberg? Simples. Quando você recorre, você quer devolver aquela discussão da matéria para outras pessoas decidirem no lugar de quem já tomou a primeira decisão, porque a primeira já não te serviu. Você julgou que foi equivocada. Então, como é que você vai recorrer para você mesmo? Aliás, o Brasil é um lugar que eu acho interessante, né? Porque multa de trânsito, por exemplo, você protocola o recurso para o próprio agente autuador. É estranho. Mas, voltando para os embargos de declaração. Embargos de declaração, estudado como modalidade recursal, na realidade, é um recurso, está lá no rol dos recursos, é um recurso que você protocola, para poder dizer, excelência, olha, o objetivo dele não é modificar a sentença, não. Excelência, está havendo aqui pontos de obscuridade e de contradição, de obscuridade, omissões ou contradições aqui, nesse julgado. Eu fiz esse pedido, o senhor não apreciou. Então, olha, eu pedi dando moral, e o senhor me deu foi dando material. Eu não pedi nada dando material. Qualquer ponto que possa ser alegado em termos de omissão ou contradição, você pode aduzir em sede de embargos de declaração. Seu prazo para oposição é de 5 dias úteis, menor do que o prazo para o recurso. Por quê? Porque uma vez que chega o 5º dia útil, se ninguém tiver oposto, não é interposto, oposto, embargos de declaração, continua o prazo até o 15º dia, não reinicia, continua o prazo até o 15º dia útil para interposição da apelação. Então, primeiro ponto, sentença, obscuridade, omissões, contradições, embargos de declaração. Prazo, 5 dias, qualquer das partes pode fazê-lo se encontrar esses pontos. E aí, quem vai decidir os embargos é o próprio magistrado sentenciante, o próprio magistrado de primeiro grau. Ele vai modificar a sentença? Não. Embora que, quando você estudar recursos mais adiante, você vai entender que existem embargos de declaração com efeitos infringentes, que significa dizer que a gravidade da omissão ou da contradição é tão grande, que implicou numa modificação do julgado. Agora vamos entender o seguinte, a sentença já foi proferida, houve a interposição dos embargos. Vai ser proferida uma nova sentença, uma sentença diferente? Olha só. Quando você opõe os embargos, o magistrado vai julgar os embargos. Então ele vai proferir uma decisão sobre os embargos, certo? Não é uma nova sentença sobre o processo. Ele não vai mexer no processo diretamente, tecnicamente, não. Ele vai julgar os embargos e se os embargos tiverem razão e tiver alguma alteração a ser feita, algum vício a ser sanado, então ele vai proferir uma decisão modificando apenas aqueles pontos daquela sentença, mas aquela sentença permanece na sua integralidade em todos os demais termos. Então, o processo tem uma única sentença, a outra é a sentença dos embargos, é a decisão dos embargos, ok? Beleza? Para a gente terminar, esse bloco foi bem mais curtinho, após, havendo o julgamento dos embargos, começa de novo o prazo de 15 dias para quê? Para a interposição da apelação de acordo com 1009 a 1014 do CPC, certo? Mas, mesmo se não tiver havido embargos, a partir da publicação da sentença, começa a contagem do prazo para apelação. E aí a apelação, ela tem que ser interposta no prazo de 15 dias, de acordo com o 1003, parágrafo 5º. 5º, é isso? É. Depois, a parte vai ser intimada para apresentar a parte contrária, a parte apelada. Por que a parte apelada, a parte contrária? Porque não significa que o cara é autor, ele ganhou, não significa que o cara é réu, ele perdeu. Então, o autor pode ser o apelante porque ele pode ter sucumbido no seu pleito. Então, normalmente, quem apela é o réu, porque ele perdeu o processo. Quando você ajuiza uma ação, você tem aquela sensação de que você está no direito daquilo que você quer. Mas é a parte apelante.
Então, a parte apelante, protocolo apelação, o magistrado não vai fazer nenhum tipo de análise, não vai verificar nada, porque não compete mais a ele, graças a Deus. Ele vai simplesmente intimar a outra parte, a parte apelada, para que ela possa, também dentro do mesmo prazo de 15 dias, protocolar suas contrarrazões à apelação, que é a sua defesa à apelação. Isso tudo a gente ainda está em primeiro grau, ok? Recebida a apelação, ela vai ser, em regra, automaticamente seu duplo efeito, que é suspensivo ou devolutivo, em regra, como a gente já viu. E a apelação, ela pode também não ter efeito suspensivo naqueles termos que a gente viu no parágrafo 1º do artigo 1012. Recebida a apelação, recebido o protocolo das contrarrazões, o que é que o magistrado vai fazer? Tchau e bênção para o processo. Manda para o segundo grau, manda para os desembargadores. Lá é que eles falarão o juízo de admissibilidade do processo, do recurso. Lá é que eles vão analisar se o recurso está atendendo a todos os seus requisitos e se ele deve prosseguir normalmente, se ele vai ser julgado ou não, ok? E lá no segundo grau, a gente vê em processo 3, quando a gente estudar recursos, ok? Muito obrigado, minhas turmas lindas, muito obrigado, é bom demais estar com vocês. Beijão enorme, fiquem com Deus e até a próxima aula.